Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos. E no episódio de hoje, nós vamos falar da inteligência artificial, que está surpreendendo o mundo e é assunto em todas as discussões sobre avanços tecnológicos e formas de nos relacionarmos com o mundo virtual. Hoje, nós vamos falar do ChatGPT-3. Vamos trazer a palavra de especialistas em tecnologia e realidade virtual para nos explicar como essa ferramenta funciona, sua lógica, utilidades, aplicações, limitações e projeções futuras. Vamos descobrir que o ChatGPT-3 pode ser utilizado em conjunto com outras inteligências artificiais na produção dos mais diversos conteúdos que prometem mudar tudo aquilo que sabemos dentro desta área tecnológica. Fique com a gente, o podcast Grandes Fatos, desvendando o ChatGPT, está no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa o nosso conteúdo. Grandes Fatos. Aconteceu, a gente informa. Bem-vindos ao nosso podcast sobre o futuro da inteligência artificial e a tecnologia de processamento de linguagem natural. Neste episódio, vamos explorar um dos modelos mais avançados de processamento de linguagem natural, o ChatGPT. Desde a sua criação, o ChatGPT tem sido uma revolução na maneira como interagimos com as máquinas e como elas interagem conosco. Nós vamos discutir a sua tecnologia e como ela está sendo usada em diversos setores, desde negócios até saúde e educação. Além disso, vamos explorar as limitações atuais do ChatGPT e o que precisa ser feito para superá-las. Então, se você está interessado em conhecer mais sobre o futuro da inteligência artificial e como a tecnologia de processamento de linguagem está moldando o nosso mundo, esse é o lugar certo para você. Neste episódio, vamos explorar o fascinante mundo da inteligência artificial e sua aplicação na comunicação humana. Mas antes de tudo, você sabe o que é o ChatGPT? ChatGPT é um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, uma organização de pesquisa em inteligência artificial. Ele foi treinado com milhões de exemplos de conversas, tornando-o capaz de gerar textos naturalmente e responder a perguntas com incrível precisão. Ouça o que diz o especialista em tecnologia virtual Joemir Giombelli, que faz parte da Didática Tech. Ele começa sua fala explicando de forma simples. Como o próprio nome diz, ele é um chat onde tu pode conversar e receber um feedback instantâneo de uma máquina, uma inteligência artificial. Só que essa ferramenta em particular, ela impressiona porque ela é muito boa, é muito precisa. A gente conversa com ela, parece que tu está conversando realmente com um ser humano, porque é uma ferramenta que demonstra algum grau de raciocínio, tem muito conhecimento, sabe falar sobre praticamente qualquer coisa. Então esse é um dos motivos pelos quais isso tem aparecido tanto na mídia ultimamente. Mas para entender de onde essa ferramenta veio, na realidade o ChatGPT nada mais é do que uma aplicação específica de um modelo de inteligência artificial chamado GPT-3. O GPT-3 é um modelo que foi lançado na realidade em 2020, e quando ele foi lançado isso causou uma revolução no ramo do machine learning, inteligência artificial, deep learning, porque foi o melhor modelo de linguagem natural lançado até o momento. Quando eu falo linguagem natural, quer dizer basicamente a manipulação de texto. E esse modelo GPT-3, desde que ele foi lançado em 2020, ele foi capaz de fazer várias coisas diferentes nesse ramo da linguagem, como, por exemplo, gerar texto, gerar código de programação, traduzir idiomas, fazer análise de sentimento e, claro, por exemplo, fazer um chat também. Isso tudo já era possível desde 2020, mas o que aconteceu foi que, recentemente, no final de 2022, a empresa OpenAI, que foi quem desenvolveu esse modelo do GPT-3, lançou especificamente uma ferramenta de chat e também fez algumas atualizações pequenas nesse modelo do GPT-3 a partir do feedback dos usuários. Depois de algumas interações com os seres humanos, eles calibraram um pouquinho mais esse modelo, geraram uma aplicação específica de chat, onde você pode usar o GPT-3 para essa finalidade, e por algum motivo a mídia deu um destaque muito maior para essa ferramenta, é por isso que tanta gente foi querer utilizar. Como toda inteligência artificial, o ChatGPT se alimenta de informações que ele coleta na internet. Portanto, o que está disponível na internet atualmente é a base de dados do algoritmo. Baseado em padrões e no cruzamento de informações, o ChatGPT transforma as queries, os questionamentos dos usuários, em respostas. O grande diferencial aqui é que essas respostas podem ser criativas. Por exemplo,
ao perguntar sobre um determinado assunto. Diferente do que ocorre em um mecanismo de busca que apenas retorna os resultados, o ChatGPT é capaz de contextualizá-lo e elaborar textos, letras de música, poesias, contos, códigos de programação, receitas e assim por diante. Diante disso, vamos ouvir o que Joemir Giombelli, da Didática Tech, tem a falar sobre os conceitos e funcionalidades do ChatGPT. O conceito básico de um modelo de inteligência artificial, de machine learning, funciona assim. A gente introduz dados de treino, onde o modelo vai aprender relações dos dados, e depois que ele já treinou bastante com aqueles dados de treinamento, a gente pode usar ele para outra finalidade, com dados que ele sequer foi apresentado antes, que ele vai apresentar bons resultados. Nesse caso aqui, o objetivo era criar um modelo que consiga se comunicar com a linguagem de texto, onde tu insere um texto e ele responde com um texto, tá? Então, como é que foi a lógica de treinamento? Hoje, o GPT-3, que é esse modelo de inteligência artificial, a gente pode imaginar ele como uma caixa preta, tá? Onde dentro tem uma rede neural profunda com muitas camadas, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas imagina que tem uma rede neural profunda e ela vai receber dados de entrada com um objetivo, uma variável target, ou seja, um gabarito. Vai dizer o que é o correto a se fazer a partir de cada entrada. E o que seriam as entradas, né? As entradas são frases, tá? Então, vamos pensar numa frase qualquer, por exemplo, o menino vai jogar bola. Tá? Essa frase é bem simples, o menino vai jogar bola. Se a gente fosse introduzir ela para esse tipo de modelo, a gente introduziria da seguinte forma, a gente colocaria o menino vai jogar e a última palavra, bola, o modelo vai ter que aprender a prever que a próxima palavra é bola. Ou seja, a lógica é bastante simples. A gente insere uma frase e o modelo tem que prever qual a próxima palavra. Inclusive, essa própria frase ela pode ser quebrada em diferentes pontos, né? Onde eu vou tentar fazer ele conseguir prever com precisão qual é a próxima palavra. Então, a gente vai introduzir como entrada o menino vai jogar e a palavra bola é a variável target, ou seja, aquilo que ele precisa prever. E nesse caso, o modelo, na primeira iteração, ele vai ter uma lista gigantesca de palavras, que vai ser todo o vocabulário do modelo, imagina todo o vocabulário do idioma, né? Dezenas de milhares de palavras, e ali ele vai ter uma probabilidade de cada palavra ser escolhida, que numa primeira iteração, cada uma tem uma probabilidade muito próxima de zero de ser escolhida, e todas têm a mesma probabilidade, porque o modelo não sabe o que fazer, né? Então ele vai escolher aleatoriamente uma palavra de todo aquele vocabulário, vamos dizer que ele pegou a palavra elefante, né? Então ele está achando que a palavra correta é elefante, a frase ficaria, o menino vai jogar elefante. E daí ele vai receber o feedback de que está errado. Por quê? Porque o gabarito é a palavra bola. Então ele vai se retroalimentar e vai descobrir, então a palavra bola, de todo aquele vocabulário, a palavra bola seria a palavra mais adequada para se encaixar nessa frase. Uma das grandes preocupações é com a utilização desta ferramenta de maneira ilícita, como, por exemplo, fraudar trabalhos escolares, pesquisas e outros conteúdos que exigiriam o empenho de cada um de nós no dia a dia. Detectar que um conteúdo foi produzido usando o ChatGPT nem sempre é fácil, pois ele foi projetado para gerar textos que pareçam escritos por humanos. No entanto, existem algumas características que podem ajudar a identificar se um conteúdo foi gerado por um modelo de linguagem como o ChatGPT. Uma das formas mais comuns é verificar se o texto é coerente sem erros gramaticais graves. Embora o ChatGPT seja capaz de gerar textos muito convincentes, ainda existem algumas falhas que podem denunciar que ele foi produzido por uma máquina. Por exemplo, pode haver falhas de lógica, repetições de palavras ou frases, ou respostas irrelevantes a perguntas. O especialista da Didática Tech nos fala exatamente agora sobre este tema e nos dá uma ideia de que forma podemos identificar um conteúdo produzido via realidade virtual. A forma como esse modelo funciona, a forma como ele foi treinado, basicamente é a partir da previsão de uma próxima palavra. Então a gente pode estabelecer um modelo de detecção que funcionaria da seguinte forma. A gente pega um texto que estiver na internet, por exemplo, né, para descobrir, eu quero descobrir se esse texto foi gerado ou não por uma inteligência artificial como o GPT-3. A gente quebra esse texto palavra por palavra e a gente vai analisar, a partir do início de uma sequência de palavras, esse modelo de detecção vai prever qual seria a próxima palavra. E ele vai ter uma distribuição de probabilidades. E ele vai ver qual a palavra que foi escolhida. Depois ele vai fazer a mesma coisa para cada uma das palavras. Se a próxima palavra escolhida sempre está entre as top palavras que seriam escolhidas pelo GPT-3, esse é um forte indício de que esse texto, né, foi gerado pelo GPT-3. Afinal, é muito improvável que um ser humano escrevendo sempre escolha uma palavra que o próprio modelo escolheria, né? Como existem
probabilidades associadas à escolha das palavras em um modelo, a gente pode ver o resultado final e ver se aquelas palavras escolhidas seguem minimamente aquela distribuição de probabilidade. Se ela seguir, quer dizer que o conteúdo tem uma grande chance de ter vindo dali. Essa detecção ela pode não ser 100% acurada ou perfeita, mas dependendo da empresa que está gerando esse modelo de detecção, daqui a pouco isso pode ficar muito preciso. Eu imagino que grandes empresas como o Google, como o Twitter, plataformas que querem identificar se o conteúdo que foi gerado é automatizado ou não, querem fazer essa diferenciação, eles vão ter certamente modelos muito precisos para isso. Talvez algumas empresas, startups surjam, como já existem algumas, para fazer esse tipo de detecção, para que pessoas possam verificar. Por exemplo, um professor quer ver se um aluno gerou um texto, para fazer o seu trabalho no GPT-3 ou não, então ele vai poder usar essa ferramenta. A combinação do ChatGPT com a realidade virtual permite criar novas formas de interação humana e oferecer experiências imersivas e inesquecíveis aos usuários. Além disso, o ChatGPT pode ajudar a aprimorar o realismo das interações humanas em realidade virtual, tornando-as mais naturais e autênticas. O ChatGPT pode ser usado em conjunto com outras realidades virtuais de várias maneiras, como, por exemplo, como assistente virtual, ajudando os usuários a navegar, encontrar informações e responder perguntas. Como narrador virtual, para contar histórias e imergir os usuários em mundos virtuais. Como personagem virtual, permitindo que os usuários tenham conversas e interações com seres virtuais com personalidade e inteligência. Como tradutor virtual, permitindo que os usuários de diferentes países e linguagens se comuniquem em realidade virtual. O especialista da didática Tech, Joemir Giombelli, fala um pouco mais sobre a impressionante versatilidade desta inteligência artificial. Essa é a parte que me deixa muito interessado e impressionado, porque o que era de se esperar de um modelo que foi treinado dessa forma, que é prever a próxima palavra, se fosse me perguntar uns anos atrás, que os modelos que vão ser treinados com essa técnica, se eles vão ficar minimamente inteligentes, vão ser capazes de ter algum raciocínio, eu diria que provavelmente não, porque como ele está só prevendo a próxima palavra, isso não tem nenhuma inteligência embutida, é só um modelo matemático, fez uma média de palavras, não tem como ter um raciocínio. Se eu fizer alguma pergunta mais lógica, o modelo não vai conseguir dar uma resposta correta. Mas o que mais impressiona é que esse modelo ele consegue ter um processo de raciocínio. Só com essa técnica de previsão de próxima palavra ele consegue estabelecer uma espécie de raciocínio, dar respostas lógicas. Então, esse modelo ele foi colocado para fazer testes de lógica criados por institutos de psicologia. E esses testes de lógica, só para contextualizar vocês, eles não são testes de conhecimento, não são testes que perguntam assim, qual é a capital do Brasil, por exemplo. São testes que tentam ter o mínimo de conhecimento possível, o mínimo de conhecimento de qualquer habilidade ou ciência, como matemática, física. Os testes eles tentam tirar essa característica do conhecimento e ficar só com a parte lógica do raciocínio, de ter uma interpretação do texto, conseguir chegar em alguma forma ali mental de entender o enunciado, bolar uma solução e entregar uma resposta. Então, quando esse modelo do GPT-3 foi apresentado para esse tipo de teste, ele conseguiu ter uma performance, considerando todos eles, na maioria dos testes, ele teve uma performance superior a 99% dos seres humanos, ou seja, ele estaria alocado ali num percentual de 1% da população mais inteligente do ponto de vista de raciocínio lógico, tá? E isso é muito impressionante, é um modelo que consegue, de certa forma, raciocinar. Isso não significa que ele tenha uma consciência, porque como a gente sabe como ele foi criado, a gente sabe que na prática nada mais é do que um modelo matemático ali, que faz previsões com base em distribuições de probabilidade. Não existe um artifício biológico ou uma autoconsciência do modelo, ele só gospe respostas e dependendo das perguntas, o que é engraçado é que apesar de muitas vezes ele conseguir resolver problemas super complexos que exigem um grande raciocínio, muitas vezes ele também erra problemas muito básicos, ele se atrapalha, se embanana com questões que até uma criança conseguiria resolver. Eu acredito que a tendência é que esses modelos eles vão melhorando com o tempo, talvez esses modelos vão começar a ajudar a própria ciência a encontrar soluções para problemas que ainda não foram encontrados. No próprio ramo da matemática, por exemplo, que é um dos mais complicados, tem que ter muito pensamento abstrato, esse tipo de modelo já está conseguindo resolver questões de Olimpíadas de matemática, trazer respostas muito precisas, superiores à média dos participantes dessas Olimpíadas. Então é só uma questão de tempo para daqui a pouco esses modelos já estarem acertando mais do que os próprios campeões e daqui a pouco eles vão estar resolvendo problemas que os próprios pesquisadores não conseguem resolver ainda, ou no mínimo vão dar insights para os pesquisadores
e ao mesmo tempo é possível que esses modelos consigam fazer coisas super impressionantes como isso, mas não consigam resolver problemas super elementares, como dizer qual desses elementos é o mais diferente entre um cachorro, um gato, uma vaca e uma árvore. Talvez ele tenha dificuldade de responder esse tipo de pergunta, mas consiga resolver problemas super complexos. Então, esse é um tipo de resultado que eu imagino que deve acontecer num futuro próximo. A próxima versão, inclusive, que vai ser o GPT-4, uma próxima atualização, é bem provável que seja lançado nesse ano de 2023. Todos estão muito curiosos para ver o quão performático e quão impressionante esse modelo vai ser, porque sempre que a OpenAI lança uma nova versão do modelo, ele foi muito superior ao modelo anterior. Primeiro veio o GPT, depois veio o GPT-2, depois veio o GPT-3 e agora, né, o próximo seria o GPT-4. O GPT-3 pode ter um impacto significativo na sociedade e na tecnologia, e há várias maneiras em que ele pode mudar o mundo. O aumento da eficiência na automação de tarefas, pois pode ser usado para automatizar tarefas que antes eram feitas manualmente, aumentando a eficiência e liberando pessoas para se concentrar em tarefas mais importantes. Em resumo, o ChatGPT pode mudar o mundo ao aumentar a eficiência, melhorar a tecnologia e criar novas oportunidades em vários setores da sociedade. No entanto, é importante lembrar que o impacto final dependerá da maneira como ele é usado e regulamentado. Nós fizemos um teste para confirmar a eficiência e capacidade do ChatGPT. Portanto, pedindo para o ChatGPT criar um personagem que vamos chamar de Toninho, que também dá o nome aí ao mascote da Rádio Grande FM, e perguntamos ao Toninho por que o ChatGPT pode mudar o mundo. E olha o que ele respondeu. Para começar, o ChatGPT pode ajudar a tornar a interação entre humanos e máquinas muito mais natural e fluida. Atualmente, muitas interações com assistentes virtuais e chatbots são bastante robóticas e podem ser frustrantes para os usuários. O ChatGPT pode ajudar a superar esse problema, fornecendo respostas mais naturais e humanas que tornam a interação mais agradável. Além disso, o ChatGPT pode ser utilizado para automatizar tarefas repetitivas e tediosas, liberando tempo para que as pessoas possam se concentrar em tarefas mais importantes e criativas. Isso pode ter um impacto positivo no mundo do trabalho e ajudar a tornar as empresas mais eficientes. Outra forma pelo qual o ChatGPT pode mudar o mundo é através da sua utilização em sistemas de atendimento ao cliente. Atualmente, muitas empresas gastam muito tempo e recursos atendendo a perguntas e solicitações dos clientes por meio de ligações telefônicas ou e-mails. O ChatGPT pode ajudar a automatizar esse processo, fornecendo respostas rápidas e precisas aos clientes e liberando tempo para que os funcionários possam se concentrar em tarefas mais importantes e de maior valor. Isso pode melhorar significativamente a experiência do cliente e aumentar a satisfação geral. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Para concluir, o ChatGPT é uma tecnologia revolucionária que está mudando a forma como interagimos com as máquinas e com a informação. Com a sua capacidade de compreender e produzir texto humano, o ChatGPT tem o potencial de transformar vários setores da sociedade, incluindo automação de tarefas, tecnologia de assistência virtual, educação e muito mais. No entanto, também é importante reconhecer que essa tecnologia traz consigo novas questões éticas e regulatórias que precisam ser consideradas e abordadas. Em geral, o ChatGPT é um passo emocionante em direção a uma futura interação mais natural e fluida entre humanos e máquinas. Este foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite o nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.